Olá a todos, bom dia. Desejo a todos um ótimo domingo de Páscoa e vamos lá para a nossa leitura semanal. Vou deixar o tempo de cada signo, é uma leitura separada por signos, tá? Para essa semana, de 12 a 18 de abril de 2020, e o tempo eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Quem quiser fazer leituras comigo, também, todas as informações aqui abaixo, tá bom? Então vamos lá, começando com Áries. Feliz domingo de Páscoa, arianos. Vamos lá, leitura semanal, 12 a 18 de abril de 2020. Feliz aniversário aos arianos que estiverem aniversariando esta semana também. Signo de Áries, 12 a 18 de abril de 2020. Cavaleiro de Espadas, 6 de Ouros, Carta do Mundo. 6 de Ouros aqui no centro da leitura falando de alguma troca. Essa troca pode ser a um nível material, né? Você dando alguma coisa e recebendo algo em troca. Isso pode ter a ver com vendas, pode ter a ver com trabalho, pode ter a ver com vida amorosa também, por que não? Embora as cartas aqui estejam mais ligadas ao plano material, mas pode ser também, esse 6 de ouros fala do equilíbrio, o equilíbrio da balança entre o dar e o receber, né? Uma carta ligada a essa questão de justiça nesse sentido, tá? Cavaleiro de Espadas abre a leitura mostrando uma energia de atitude, então vocês com atitude, com assertividade, sabendo o que é que vocês querem e como chegar onde vocês querem, né? E havendo essa retribuição aqui, né? A Carta do Mundo fala de conexões pela internet, né? Questões à distância. Eu vou evitar falar aqui nas leituras semanais, né? Por exemplo, quando vem uma Carta do Mundo, a Carta do Mundo é uma carta que fala de fechamento, de grandes ciclos, né? Só que nós estamos aqui numa leitura semanal, algo mais curto, algo que tem mais a ver com o cotidiano, tá? Então eu vou associar essa carta mais com algum sucesso. Eventualmente, como eu disse, podemos estar falando aqui de questões pela internet, né? Conexões pela internet, comunicação, algo nesse sentido, mais coletivo, tá? De toda forma, a Carta do Mundo é uma carta de triunfo, tá? Cinco de ouros, imperador e 6 de espadas. Então aqui, né, vocês determinados a superar os 5 de ouros. O que é o 5 de ouros? É uma carta que fala de alguma dificuldade, muitas vezes a um nível material, financeiro, né? Então, mas aqui vocês muito determinados a ultrapassar essa questão. E, pelo que eu estou entendendo, vocês estão conseguindo, né? Ou no mínimo estão prestes a conseguir. Energia do Imperador é energia de Áries, é uma energia de conquista, de concretização, de liderança, né? Tem muito a ver com essa atitude aqui do Cavaleiro de Espadas. Então, o 6 de ouros já mostra essa superação do 5 de ouros, que é uma energia de carência, de falta, de escassez, tá? E o mundo também mostrando essa superação, e o 6 de espadas, que fala de um período de transição, ok? Então, atitude, né? Assertividade. Muito bom. Vamos lá, Touro. Semana de 12 a 18 de abril de 2020 para os taurinos. Feliz domingo de Páscoa a todos vocês. Vamos aceitar, né?
pode ter uma mensagem muito específica aqui para alguns taurinos, tá? Alguns de vocês podem estar divididos entre duas pessoas, entre duas possibilidades, pode ser, tá? Mas vamos lá, isso aí, como eu disse, é algo muito específico, né? Não considerando apenas isso, né? A Imperatriz abre a leitura falando aqui de uma energia de autoestima, de cuidar de você mesmo, do seu corpo, das suas coisas de uma forma geral. Rainha de Paus também fala muito disso. Rainha de Paus é muito autêntica, muito verdadeira com ela própria, né? Ela tem uma luz própria. Então, vocês com essa energia, tá? A carta dos enamorados, finalizando a leitura, é uma carta de parcerias e é uma carta que também fala de escolhas, de livre-arbítrio. Então pode ser que chegando mais para o final da semana, é a última carta da leitura, pode até avançar mais para frente um pouquinho. Talvez haja aqui alguma necessidade de tomar alguma decisão, tá? Essa decisão para alguns pode ter a ver com a vida amorosa, para outros pode ser em outras áreas da vida também, tá? Mas enfim, temos aqui a energia de duas mulheres, pode ser pessoas que influenciam a sua vida de alguma forma, tá? Realmente, né? Tem alguma questão aqui nessa semana que me fala de duas possibilidades, né? Duas possibilidades e olha só, né? De novo. E essa necessidade de fazer alguma escolha, e quando a gente faz uma escolha, fatalmente a gente finaliza a outra, né? Não é aquela história do para cada escolha uma renúncia, né? O que seria esse 10 de espadas aqui, que é a finalização de algo, tá? Então, realmente tem alguma questão de escolha aqui nessa semana, tá? A escolha aqui vinda no 2 de ouros pede para vocês terem jogo de cintura, tá? Jogo de cintura é equilíbrio. O 2 de paus pede para vocês olhar mais à frente, ter uma visão de longo alcance. Quando for fazer essa escolha, né? Pense mais à frente, né? Tem essa visão, tá? Então são duas cartas que sim falam de escolhas, que falam de duas possibilidades, duas oportunidades em alguma área da sua vida, e que pede para vocês, no momento de fazer essa escolha, usar esse tipo de critérios, né? O equilíbrio, né, o jogo de cintura, até para lidar com essa situação, e principalmente, né, se tem algo que envolva aqui outras pessoas, né, e a visão de longo alcance, né, onde é que essa escolha vai me levar num longo prazo, ok? Enfim, semana de decisões aqui, mas as cartas são bem positivas, ok? E essas cartas de 2 de ouros, né, elas falam de possibilidades. Eu vejo isso como algo muito positivo, né? Gêmeos, semana de 12 a 18 de abril de 2020. Geminianos, feliz domingo de Páscoa a todos vocês. Vamos lá, Gêmeos. Dez de espadas, 2 de copas e o louco. Aqui também vocês... O 10 de espadas é uma carta que fala de a gente finalizar alguma coisa, né? E o louco é um novo começo, uma nova etapa, tá? Esse louco fala muito de nós começarmos ou recomeçarmos algo do zero, ou seja, deixando o peso para trás, o peso do passado, o peso das mágoas, seja do que for, tá? Enfim, 2 de copas no centro da leitura tem a ver aqui com parcerias. Para muitos de vocês essa parceria pode ser amorosa, né? Mas não vamos restringir, tá?
parcerias de uma forma geral. Quando a gente fala finalizar algo, eu venho aqui e falo que tem a ver com parcerias, não quer dizer que é para finalizar a parceria, né? Até, como eu disse aqui, pode haver um recomeço do zero. Esse finalizar algo aqui pode ser algo mais sutil, como, por exemplo, finalizar uma forma de pensar, finalizar preocupações, né? Eu estou levando em consideração aqui que, por exemplo, as cartas que vêm antes do 10 de espadas, o 8 de espadas, o 9 de espadas, são cartas muito ligadas a excesso de pensamento, ansiedade, paranoia. Então, quando a gente chega no 10 de espadas, a gente finaliza esse tipo de pensamento, por exemplo, né? E aí pode haver, por exemplo, uma reconciliação, um recomeço do zero, tá? De toda forma, o louco aqui fala de alguma novidade, algo positivo, tá? Realmente, aqui um período de transição, 6 de espadas, 3 de espadas, finalização aqui dessas... Daqui a pouco eu falo, finalização dessas questões essas questões mentais, né? 3 de espadas que fala de dores, né? 3 de espadas é aquela carta que vem o coração com 3 espadas fincadas, fala de mágoas, né? Mas como eu disse, quando a gente chega aqui no 10 de espadas, isso finaliza. Então, todas essas questões menos positivas ligadas às cartas de espadas, seja alguma dor, seja algum pensamento negativo, seja uma ansiedade, chega ao fim. Existe aqui uma reconciliação, se isso aqui for amoroso, ou uma parceria nova, totalmente nova, tá? Totalmente nova. Se isso for uma reconciliação, isso aqui é um recomeço do zero, tá? E se tiver a ver com o trabalho, temos aqui uma parceria, algo novo, tá? O louco fala de algo totalmente novo, é o arcano maior número 0 do tarô, o mago é o arcano maior número 1, olha que legal, né? Saíram os dois juntinhos aqui. E o mago vem falando, vem reafirmando, né, lembrando da questão do poder pessoal, tá? Do tipo, você tem capacidade, você tem tudo que é necessário para essa nova etapa, ok? Muito bom. Então, questões difíceis sendo finalizadas, novos começos, parcerias, reconciliações, tudo isso se vê bastante favorável nessa semana, tá? Vamos para Câncer. Câncer, semana de 12 a 18 de abril de 2020. Feliz domingo de Páscoa a todos os cancerianos. Câncer, 12 a 18 de abril de 2020. Essa torre parece que já veio na semana passada para vocês. Bom, vamos lá. 5 de paus fala de conflitos. Esses conflitos podem ser conflitos com outras pessoas ou conflitos internos. De 5 nós pulamos para um 10, uma finalização, mas aqui você sentindo um peso, sentindo uma pressão diante dessa finalização, tá? Esse 5 de paus pode ser divergência de ideias também. Saibam perceber se esse 5 de paus é você com uma outra pessoa ou é você dentro de você mesmo, né? A torre fala de mudanças drásticas, tá? Mudanças drásticas. Fala também muito da gente cair na real com relação a alguma situação, tá? Mundo, finalização, assim como a torre, a justiça, se não me engano, essa carta também veio na semana passada. Vamos lá, muitos arcanos maiores, né? E se eu não estou muito enganada, tanto a torre quanto a justiça, eu não lembro das outras cartas, mas eu acho que essas duas cartas vieram, né? E eu acho que eu falei algo no sentido assim,
Essa torre ela é positiva porque ela vem no sentido de trazer equilíbrio, né? E novamente a torre aqui vem com a temperança, que também é uma carta de equilíbrio, assim como a justiça, né? Então, por mais que a princípio seja algo que cause aqui uma grande revolução interna, né? No fundo, isso é para trazer o reequilíbrio para a sua vida, mesmo que a princípio você não perceba isso, tá? De toda forma, embora as cartas aqui de cima sejam difíceis, vamos dizer assim, as cartas de baixo aqui que estão sustentando essas cartas são muito positivas, tá? Eu falei lá na leitura de Áries, né? Foi a primeira que eu fiz, que eu não ia nas leituras semanais, né, falar, por exemplo, quando sai a carta do mundo, né, de um fechamento de um grande ciclo, porque a leitura semanal ela é muito, tem um prazo muito curto, então eu quero trazer ela para algo mais cotidiano, né? Mas diante de tantos arcanos maiores aqui, fica difícil eu ignorar essa questão do realmente do fechamento de ciclo aqui, de um grande ciclo, tá? Cair na real com relação a alguma situação, um ciclo realmente se fechando aqui. Podemos falar aqui de conexões pela internet também, à distância, tem toda essa questão, tá? Mas diante dessas cartas realmente me dá essa sensação, né? De vocês talvez sentindo uma ebulição interna, né? Essa torre mexe muito com a gente, mas como eu disse, é algo bom, tá? A carta do mundo, além de tudo, é uma carta de triunfo, e temos duas cartas aqui falando de equilíbrio. Então, no fundo, tudo isso aqui, essa finalização, a torre muitas vezes fala de notícias que chegam também que a gente não estava esperando, coisas que acontecem que nós não estávamos esperando, algo que nós não estávamos esperando, né? Algo que nos pega de surpresa, que nos puxa o tapete, mas com essas cartas aqui sustentando a leitura, eu entendo que é algo positivo, ok? Bom, é isso. Leão, semana de 12 a 18 de abril de 2020. Feliz domingo de Páscoa a todos os leoninos. Leão. Opa, bom, eu tenho para mim que essas duas cartas têm a ver com esse momento de isolamento social, né? O enforcado no centro da leitura fala dessa suspensão, né? Algo que está suspenso, que está parado. Essa carta é um arcano maior, né? Então, ele não vem para falar só isso, as coisas estão paradas, né? Ele vem para falar que por trás disso, dessa situação que está parada, que está suspensa, tem algo maior, né? E o algo maior aqui tem muito a ver com nós enxergarmos as coisas de uma forma diferente, tá? Porque a princípio a leitura abre com uma carta aqui mostrando que talvez vocês não estavam entendendo isso. 2 de espadas. Em outros decks é aquela carta que o personagem está com 2 espadas na frente do coração, uma apontando para cada lado, mostrando uma divergência que pode ser entre você e uma outra pessoa, ou pode ser uma divergência interna. Muitas vezes esse personagem ele vem com os olhos vendados, ou seja, eu não estou enxergando a situação com clareza, e muitas vezes também essa carta fala de nós mesmos não estarmos querendo enxergar as coisas com clareza. Tem isso também, né? Como se fosse um bloqueio mesmo, tá? Então, esse arcano maior, ele vem falando isso, enxergar as coisas de uma forma diferente, por isso que ele vem, né? Ele chama enforcado, mas na verdade ele é o pendurado, né? Ele não tá enforcado, ele tá pendurado.
de cabeça para baixo. É justamente para mudar o paradigma, tá? Então esse momento é para isso, na verdade isso é para todo mundo, né? Não é só para os leoninos. Esse período de suspensão é para mudar a forma de ver as coisas, para mudar a forma de estar, de pensar, de sentir, fazer autoanálise, né? E, enfim, mudar a visão, tá? E o mago vem muito nesse sentido, né? Porque o mago é o arcano maior número 1 do tarô, ele fala de algo novo, uma nova etapa que se inicia, tá? E é um arcano que vem lembrando aqui do poder pessoal também, né? Inclusive porque quando a gente está numa situação de enforcado, a princípio nós podemos nos sentir sacrificados, né? Sentir que essa situação ela é desconfortável, ela é um sacrifício, né? Mas aqui vem falar outra coisa, né? A partir do momento em que nós conseguimos mudar a nossa perspectiva a respeito da situação, nós assumimos o nosso poder pessoal, né? E percebemos que tem outras coisas, né? Enfim. Novos começos aqui com o mago, tá? Seja em qual área da sua vida for. 7 de ouros espera, né? Rei de espadas aqui, vocês já com muito mais clareza, né? Porque aqui os olhos estão vendados, tô aqui apenas esperando, né? E 6 de paus, vitória. Essa vitória aqui eu entendo nessa leitura como algo muito pessoal, né? Depois eu vou fazer uma leitura um pouco mais prática, tá? Mas assim, como eu comecei fazendo algo mais profundo, vamos lá, continuando, né? Aqui vocês, a princípio, apenas esperando, né? Esperando o tempo passar, não fazendo nada, sentindo que é um sacrifício, só que aqui vocês já mudam essa visão, né? Rei de espadas não tem os olhos vendados, ele é uma carta que fala de inteligência, de estratégia, né? Uma carta masculina, então tem uma energia yang aqui de ação também. E nessa questão de vocês mudarem a forma de enxergar as coisas, tudo muda, né? Olha como é que a leitura começa com cartas falando de bloqueio, de espera, de demora e termina com cartas falando de novos começos, vitória, reconhecimento, né? Isso pode ser algo muito pessoal ou pode ser uma situação, tá? Que acontece na sua vida, que desbloqueia com relação a uma pessoa, por exemplo, né? Você recebendo uma notícia, pode ser, tá? Mas eu prefiro a primeira leitura, tá? Termina muito positivo aqui, tá? Diga-se de passagem. Virgem, virginiano, semana de 12 a 18 de abril de 2020. Feliz domingo de Páscoa a todos os virginianos. Escolhas. Aqui, carta dos enamorados é uma carta que fala de parcerias, mas é uma carta muito ligada a uma questão de escolha, fazer alguma escolha nessa semana, tá? Quando vocês forem fazer essa escolha, né, tomem o cuidado aqui para que futuramente vocês não se arrependam, né? O 5 de copas às vezes fala de arrependimentos, né? Isso aqui pode ser vocês ou de repente é uma outra pessoa, né? Que pode vir a se arrepender com relação a vocês, tá? O 3 de paus no centro da leitura, ele fala de uma expectativa, tá? Então, cuidado aqui com as expectativas que vocês alimentam também nessa semana, ok?
Bom, a leitura abre com uma carta aqui de vitória, né? De reconhecimento. Para algumas pessoas, eu vou ter que falar isso aqui tem a ver com um triângulo amoroso, tá? Sete de espadas, cinco de copas, enamorado, três de paus. Se tiver a ver com isso, né? Ou você ou a outra pessoa em questão tem que fazer uma escolha, né? E existe uma possibilidade de frustração ou de arrependimento, tá? muito cuidado, como eu disse, com as expectativas que vocês alimentam, tá? Não se auto-sabotem, né? Alimentem aqui a sua autoestima. Essa semana veio mais como uma espécie de alerta, tá? Eu falei aqui a questão do triângulo, mas é óbvio que isso não é para todo mundo, tá? Então vamos falar de outras coisas aqui, né? A leitura fala aqui de parcerias e opções na sua vida, que vem aqui com uma vitória. São as primeiras cartas, tá? Que vem com uma vitória, vem com reconhecimento. Isso gerando expectativas, né? Vocês olhando para o futuro com confiança, né? Essa expectativa do três de paus é uma expectativa boa, vocês sentindo-se valorizados, né? Essa é algo positivo aqui. Mas por que eu falei para vocês tomarem cuidado com as expectativas que vocês alimentam? Porque a leitura termina com um 5 de copas e um 7 de espadas, falando aqui de alguma frustração, tá? Isso não é para vocês deixarem de alimentar os sonhos de vocês, mas saibam eleger aqui as expectativas que vocês alimentam. Com quem são essas expectativas, com o que. É um alerta, realmente, tá? E outra mensagem, né? Não necessariamente esse arrependimento aqui é de vocês. De repente, isso aqui é uma outra pessoa com vocês, né? Uma outra pessoa, por exemplo, que venha a se arrepender mais pra frente, diante das escolhas. Pode ser, tá? Possíveis leituras, mas de uma forma geral eu vi essa leitura como um alerta, tá? Libra, semana de 12 a 18 de abril de 2020. Librianos, feliz domingo de Páscoa a todos vocês. Rei de ouros, lua, o carro. Rei de ouros fala aqui de uma boa energia material, né, de conquistas materiais, de abundância. A lua no centro da leitura mostra que alguma incerteza, pode ser uma incerteza momentânea, porque as cartas que estão ao redor são cartas de muita autoconfiança, né? Tanto o Rei de Ouros quanto o carro. O carro mostra um progresso, às vezes fala de alguma mudança de direção também, mas de toda forma é uma carta ligada a triunfo, né? Esse triunfo ele vem com alguns desafios, mas desafios ultrapassáveis, tá?
Esse rei de ouros, para alguns de vocês, pode ter a ver com alguma pessoa, tá? Enfim, a lua aqui me vem trazendo alguma insegurança, né? Mas como eu disse, é algo momentâneo, tá? Vamos lá, entender melhor isso aqui. Opa. Rei de ouros, rei de copas. Realmente. 8 de paus. No centro da leitura, realmente estamos falando aqui de algumas inseguranças, alguns medos, tá? A carta da lua fala isso e a carta do diabo também é uma carta ligada ao ego, né? Ao ego que eu falo aqui nas leituras de tarô, é aquele ego negativo, aquela vozinha que nos fala, que nos deixa inseguros, que nos aprisiona, situações em que eu ia falar que situações que nos aprisionam, né? Mas muitas vezes somos nós mesmos que nos vemos aprisionados a algumas situações, tá? Então pode ter aqui no meio da semana pensamentos obsessivos, pensamentos menos positivos, pensamentos de insegurança, ilusão, tá? A lua fala muito de ilusão. Então, cuidado para não alimentar esses tipos de pensamento que eu acabei de falar, tá? Temos aqui uma boa energia material, uma boa energia emocional, rei de ouros, rei de copas. Como eu disse, podemos estar falando de pessoas. Isso aqui para alguns tem a ver com mais de uma pessoa, tá? A leitura termina bastante positiva com duas cartas que falam de movimentação. Essa movimentação pode ser literal para alguns, viagem, tá? Mas no sentido mais amplo, mais profundo, essas duas cartas mostram progresso, mostram fluidez, coisas acontecendo a grande velocidade aqui, mais pro final da semana, muita coisa acontecendo, mensagens chegando, oportunidades, tá? Pode ser um final de semana aqui um pouco mais agitado, né? Cuidado apenas com essa energia central aqui, muito ligada a ilusões, a paranoias, a medos, tá? Mas de toda forma, aqui tá bom, tá? Tanto a nível, como eu disse, a nível material, a nível emocional. Ok? É isso, Libra. Vamos lá. Escorpião. Semana de 12 a 18 de abril de 2020 para os escorpianos. Feliz domingo de Páscoa a todos vocês. Nove de copas, 6 de ouros, cavaleiro de ouros. Tá bom, uma semana bem satisfatória, equilibrada. 9 de copas é uma carta de satisfação pessoal, satisfação emocional, desejos sendo satisfeitos, alegrias. O 6 de ouros mostra aqui um equilíbrio entre o dar e o receber, duas energias bem positivas a nível material, né? O Cavaleiro de Ouros ele é um pouco lento, mas ainda assim ele mostra um progresso gradual a nível material aqui, tá? Então tá bom, eu vejo como algo positivo, tanto emocionalmente quanto materialmente, tá? A morte é a carta de vocês, né? Fala de uma transformação também, né?
Olha que interessante, né? Porque tanto a morte quanto o oito de copas são cartas que falam de algum desapego, tá? Alguma coisa que fica para trás e nós devemos então seguir em frente, tá? Mas as cartas que vêm junto com essas cartas de desapego são cartas bem positivas, bem alegres, inclusive, tá? Então, algo fica para trás, ou já ficou, ou tá ficando nessa semana, mas as energias que envolvem esse deixar algo para trás são muito positivas, são muito alegres, são bem satisfatórias, tá? Quando a gente fala de deixar algo para trás, pode ser algo mais palpável, né, do tipo deixar um emprego para trás, deixar uma pessoa para trás. Pode ser, mas pode ser algo mais sutil, né, deixar um tipo de pensamento para trás, deixar um tipo de sentimento para trás também, tá? Porque a leitura ela tá positiva, tá? Então eu não tô vendo isso aqui como algo negativo, não. O oito de copas é uma carta muito de introspecção também, tá? O centro da leitura com esse três de copas fala de motivos para celebrar nessa semana, tá? Então a leitura é positiva, mesmo com essas cartas que falam aqui de alguma questão de desapego, né? Tá bom? Sagitário, semana de 12 a 18 de abril de 2020. Signo de Sagitário. Feliz domingo de Páscoa a todos vocês. Sagitarianos. O Papa, o As de Ouros e o Sete de Copas, muito bom. O As de Ouros no centro da leitura fala de algo novo, algo de valor acontecendo na vida de vocês, né? Para alguns isso pode ser algo novo realmente, porque temos aqui um as, né? Então pode ser, por exemplo, um novo trabalho, um novo relacionamento, seja o que for, é algo que se inicia de valor para vocês, tá? A carta do Papa fala de coisas sólidas, coisas sérias, coisas comprometidas, né? Onde existe um comprometimento, onde existe uma seriedade, onde existe uma sinceridade, onde existe uma lealdade. Eventualmente esse Papa fala pode falar de vocês mesmos, né? Encarnando esse arquétipo do mestre, né? Ser mestre de si mesmo, é uma carta de fé também, tá? Mas pode falar de uma outra pessoa aqui que influencia nessa questão, tá? O Papa também é uma carta muito ligada à formalização de algo, algo que se torna formal. Sete de Copas termina a leitura falando de outras possibilidades que podem surgir na sua vida, né? Só não se deixe distrair, né? Porque você tem algo muito positivo aqui e de repente aparecem outras possibilidades que podem tirar o seu foco. Mas de toda forma, o Sete de Copas é uma carta positiva no sentido de falar de inúmeras possibilidades, tá? Só que dentro dessas inúmeras possibilidades, uma é muito positiva, uma tem muito valor, né? E as outras podem ser ilusórias, tá? Então tem um certo discernimento aqui, né? Seis de paus, vitória. Rei de espadas, inteligência, estratégia, julgamento. Julgamento diante de sete de copas é muito bom, né? Porque quando a gente fala de muitas possibilidades, nós temos que
justamente fazer um julgamento aqui para entender o que é real e o que é ilusório, né? E para entender o que é real, o que é ilusório, Rei de Espadas, né? Muita clareza mental, raciocínio lógico aqui bem forte, uma energia realmente mais mental, mais racional, tá? Aqui é realmente para usar a racionalidade, tá? É isso, sagitarianos. Então, como eu disse, não se deixem distrair por muitas possibilidades, né? Saibam perceber, julgar o que é real, o que é de valor e o que pode ser descartado porque é uma ilusão, tá? Muito bom. E vocês conseguindo alguma vitória aqui, né? Algum reconhecimento, enfim. Capricórnio, semana de 12 a 18 de abril de 2020 para os capricornianos. O mundo, o 6 de copas, o 4 de ouros. Olha, vamos lá, né? O mundo, lá quando eu comecei a fazer a leitura lá no signo de Áries, eu falei que eu ia evitar falar nas leituras semanais, que é uma leitura mais curtinha, né, mais ligada ao cotidiano, eu ia evitar falar questões de fechamento de ciclo e tal, né, ia trazer para algo mais cotidiano, como por exemplo, o mundo é uma carta também que fala de conexões à distância, pela internet, questões mundiais, né, todo mundo está passando, enfim. Mas, diante de algumas leituras, o que me vem realmente é alguma questão de fechamento de ciclo, né? Por que eu tô falando isso? O mundo, então, mostra um ciclo que se fechou ou que está se fechando, né? E nesse fechamento de ciclo, algo do passado pode vir à tona, né? E uma questão de apego aqui, né? Então, o ciclo é para fechar, ou seja, algumas coisas, quando a gente está fechando o ciclo, algumas coisas têm que ficar para trás, né? Para que o novo possa entrar, para que nós mesmos possamos nos renovar, sermos outras pessoas, diferente daquilo que nós fomos até então, né? Com outros valores, deixando algumas bagagens no passado, alguns pesos no passado, para então começarmos uma nova jornada, né? Então, não estou falando que isso aqui é ruim, não, né? Desde que não seja uma questão de apego, né? Trazer alguma coisa do passado à tona pode ser positivo no sentido de tirar alguma lição, né? Alguma lição do passado importante para finalizar de vez algum ciclo, tá? Mas, enfim, tem toda a questão do apego com o 4 de ouros, tá? Cada um vai ter que traduzir isso, né, para a sua vida. Isso aqui pode ter a ver com pessoas, pode ter a ver apenas com algo mais sutil, como pensamentos e sentimentos, né, que vem à tona e que vocês ainda estão apegados e que precisam ficar para trás, tá? O mundo, 4 de paus, triunfo, né? As de espadas, realmente aqui ver a verdade das situações, né? E 5 de paus. O conflito tá aqui na questão do apego, tá? A leitura é positiva, ok? O que tem de menos positivo aqui é isso aqui. Apego. Esse apego pode ser tanta coisa, né? Pode ser apego a velhas crenças que já não fazem mais sentido na sua vida a partir do momento em que você fechou um ciclo, né? Temos aqui um fechamento de ciclo, temos boas parcerias, temos solidez, temos motivos para ser gratos, temos motivos para celebrar, né?
O passado aqui de volta não necessariamente é algo ruim, mas você vendo a verdade a respeito do seu passado, a respeito da sua infância, a respeito dos seus relacionamentos antigos, a respeito de você, né? Como eu disse, do seu velho eu, aqui você enxergando as coisas com clareza, né? E, e alguns apegos aqui que já não fazem mais sentido, tá? O 4 de ouros, ele não fala só de apego, é uma carta muito positiva, no sentido de construir uma base sólida para a sua vida. Ela é muito positiva no sentido material também, assim, de acumular dinheiro, né, juntar, poupar, tá? Agora, o 5 de paus, como eu disse, é uma carta menos positiva que pode sugerir aqui algum conflito interno ou de repente é até externo também, né? O 5 de paus às vezes fala de alguma concorrência, né? Pessoas querendo o mesmo que você quer. Então aqui pode ser um alerta nesse sentido, tá? Mas de toda forma a leitura é bastante positiva, principalmente com essas duas cartas aqui, ok? Vamos para Aquário. Aquarianos, semana de 12 a 18 de abril de 2020. Feliz domingo de Páscoa a todos vocês, aquarianos. Opa, torre no centro da leitura é uma carta que mexe, né? Que mexe com as nossas emoções, que mexe com as nossas estruturas, né? Existe aqui, com o 7 de paus, uma certa resistência a algo. O 7 de paus, né? Muitas vezes fala de nós acharmos que a gente tem que se defender de algo ou defender algo que é nosso numa questão assim de proteger, de proteção, mas é uma energia de defesa, né? E Rainha de Espadas, vocês vindo como uma Rainha de Espadas, uma energia mais racional, mais cortante, mais fria, mais lógica. E a torre fala muito da gente cair na real com relação a alguma situação, ou realmente acontece algo. Essa torre pode ser algo que acontece, né? Um acontecimento, uma notícia, e que nos pega de surpresa, que nos puxa o tapete, ou pode ser uma torre interna, né? Como eu disse, nós mesmos, por nós mesmos, cairmos na real com relação a alguma situação. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso. O julgamento com a torre fala de... Eu acho que essa torre ela é muito interna, né? No sentido de vocês mesmos fazerem um julgamento aqui a respeito de alguma situação que não pode, essa situação ela não pode continuar da forma como ela vinha antes, né? A torre fala muito de segundas chances também, tá? Tem uma questão aqui de frustração, de arrependimento, pode ser da parte de vocês, pode ser da parte de uma outra pessoa. Saibam perceber de onde vem esses 5 de copas, tá? Rainha de Espadas com As de Paus, falando aqui de um novo início, né? Um novo início e vocês com essa energia mais racional. Mais racional aqui no sentido positivo, tá?
porque eu me lembro de outras leituras de outras semanas, né, que vinha saindo muito 7 de espadas, 9 de espadas, que fala muito de paranoias, né, autossabotagem. Rainha de espadas não. Rainha de espadas, ela tem uma energia racional positiva, não é aqui de paranoia nem nada disso não, tá? Simplesmente uma energia mais racional. E um novo começo, tá? O As de Paus fala de alguma coisa nova, uma nova etapa, com entusiasmo, tá? Então, quando a gente vê a torre numa leitura, muita gente associa com algo ruim. Diante dessa leitura aqui, não me parece que seja algo ruim, não, tá? Mas pode ser algo que pega vocês de surpresa, né? Quando a torre vem numa leitura significando aqui uma segunda oportunidade, é uma segunda oportunidade que tem que ser diferente do que foi até agora, né? A torre fala de uma mudança drástica, né? Então, depois da torre, as coisas não serão como eram até então, né? Mudanças profundas, mudanças drásticas, tá? É isso. Peixes, signo de peixes, semana de 12 a 18 de abril de 2020. Piscianos, 2 de copas, Imperatriz. Eita, as cartas estão querendo pular, calma. Se tiver que sair, sai de novo, tá? Mas, de qualquer forma, mensagem extra. 2 de copas fala de parcerias. Para muitos pode ser parceria amorosa. Peixes. Feliz domingo de Páscoa a todos vocês. Carro, 9 de espadas, 2 de paus, 9 de espadas aqui no centro da leitura, mostrando alguma ansiedade, tá? Vocês aqui se movimentando, esse carro aqui, num sentido mais de energias, vamos dizer assim, é uma carta de progresso, é uma carta de triunfo, né? Mas trazendo mais para o cotidiano, ele pode significar alguma movimentação literal, para alguns pode até ser alguma viagem, tá? Mas assim, entendo como um progresso, entendo vocês também aqui muito focados em algo. O carro é uma carta de foco, né? De meta. Quando a gente tem uma meta e a gente vai seguindo aquela meta com muito foco, né? Só que vem aqui uma ansiedade bem no centro da leitura de vocês, tá? O 2 de paus pode sugerir alguma dúvida. O 2 de paus é uma carta que pede para nós termos uma visão mais ampla, a longo prazo, né? É uma carta também que fala de conexões pela internet, à distância. É aquela carta que em outros tarôs vem o personagem com o mundo na palma das mãos, então esse mundo me remete à questão da internet, né? E também é uma carta que fala de possibilidades, né? Mais de uma possibilidade, ou seja, onde você tem que escolher qual é o caminho, né? Você já vem com uma carta de foco, né? Me dando uma impressão de que o caminho já foi escolhido, mas de repente aparece uma outra possibilidade, né? Rainha de copas, o mundo, 4 de copas aqui, a princípio, então, mostrando um avanço, uma energia emocional bem pisciana aqui. Vocês sendo movidos, né, por essa energia emocional. Rainha de copas é água da água, é muita, muita emoção, né? Entendo que essa rainha de copas é vocês, mas de repente pode ser uma outra pessoa também, tá? Movidos por essa emoção muito forte, tá?
gerando aqui alguma ansiedade, né? Duas cartas que remetem aqui à questão de distância, o próprio carro também fala da distância. Essa distância do mundo e do 2 de paus pode falar da internet, né? E aqui pode estar indicando, por exemplo, uma distância física entre você e uma outra pessoa. Para alguns pode ser isso, tá? Possíveis leituras. Existe uma ansiedade no centro da leitura. Com a carta do mundo, essa ansiedade pode se finalizar, tá? Enfim, se vocês já estavam ansiosos antes, então essa ansiedade pode se finalizar nessa semana. Vocês conseguindo controlar essa ansiedade, né? Com foco, tá? O 2 de paus e o 4 de copas no centro da leitura, finalizando a leitura, mostra que parece que uma incerteza, uma certa insegurança, né? Vocês abrem a leitura com muita segurança, sabendo muito o que é que vocês querem, e aqui parece que não. Aqui ou vocês estão inseguros de fazer alguma oferta, de fazer alguma proposta, ou numa outra perspectiva, vocês podem estar recebendo uma outra proposta, pode estar aparecendo aqui na sua vida uma outra possibilidade e vocês estão numa espécie de zona de conforto, ou então numa seletividade. Aqui o 4 de copas às vezes fala de nós sermos seletivos também, né? Do tipo assim, não é qualquer proposta que eu vou aceitar, tá? Só cuidado com a carta do 9 de espadas aqui, que fala realmente de ansiedades, paranoias, tá? É a única carta ruim mesmo. O 9 de espadas, ele não tem um aspecto positivo. Tem algumas cartas nas leituras que tem o aspecto positivo e o negativo, né? Eu não consigo ver o aspecto positivo do 9 de espadas, a não ser, né, falar aqui da possibilidade de vocês finalizarem algumas paranoias, ansiedades, excesso de pensamento, tá? Então, possibilidades aparecendo aqui, né? Mais de uma possibilidade surgindo. Essa carta, no sentido mais de alerta, ela pede para vocês tomarem um cuidado também para não perder oportunidades, tá? Bom, é isso, piscianos. Não perder oportunidades, não ficar aqui na zona de conforto, tá bom? Essa leitura me dá uma sensação de que vocês vinham com foco, mas depois esse foco ele se perde um pouquinho. Pode ser isso também. Enfim. Terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Namastê.